E aí, gente? Vamos corrigir esta questão do Enem, que é aquela questão do calendário. Nós temos uma aula sobre isso. No bloco A Modernidade, a aula O Senhor dos Tempos. Por coincidência, o calendário que usaram no Enem é o mesmo que eu tinha escolhido para essa aula. Coincidência, eu juro que eu não fiz aquela questão do Enem. Espero que você tenha acertado essa, hein? Tava um prato cheio para ir bem nessa questão. Vamos corrigi-la junto. Naquele calendário, está mostrando 12 partes, dividindo em 12 partes, que são os meses de janeiro a dezembro. E em cada época, o trabalhador ia executando uma tarefa diferente. Essas tarefas eram determinadas de acordo com o período do ano. Num período mais quente, faz uma coisa, no frio faz outra. Se você olhar lá o calendário, você vai ver uma época do ano ele está plantando, a outra ele está adubando o solo, o outro está colhendo. Tem uma época que ele está lá dentro do tacho, pisando nas uvas, que é uma época que a natureza determina. O período para o plantio, para a colheita, para a produção e etc. Então, é a natureza, o ser humano está sendo guiado pela natureza nesse caso. E as alternativas? Vamos lá. Com base na análise do calendário, aprende-se uma concepção de tempo A. Cíclica, marcada pelo mito arcaico do eterno retorno. Essa daqui é a que mais deu zica. Muita gente assinalou essa questão, mas deu uma pequena vacilada aqui. É cíclico, porque depois de dezembro volta para janeiro. Não é esse o foco aqui. O tempo é cíclico, para o cristianismo não. Antigamente, na antiguidade grega e romana, pensava-se até num ciclo. O tempo era circular, de modo a retornar, mas se retornava de volta para o mesmo ponto, que era o eterno retorno. E não está trabalhando isso aqui. O cristianismo corta com essa ideia de eterno retorno. Com o cristianismo, o tempo passa a ser linear. Tem começo na Gênese, o desenvolvimento aqui na Terra e o juízo final e acaba o tempo. É o fim dos tempos. Tá, gente? Então, o tempo aqui ele é linear. Embora o período do ano retorne, isso não significa que vai haver um eterno retorno em que eu vou voltar aqui infinitas vezes para o mesmo ponto. Isso não, está fora. Não. A questão não está abarcando, não está falando nada sobre nenhum eterno retorno, nenhum ciclo do tempo. B. Humanística, identificada pelo controle das horas de atividade por parte do trabalhador. Não tem. A relação humanística vai vir depois na humanidade e, em momento algum, o trabalhador vai ter conta das suas horas. É o seu patrão que fica ali determinando o período que ele está trabalhando. E. Escatológica, associada a uma visão religiosa sobre o trabalho. Não temos aqui uma escatologia no sentido de um misticismo religioso. O foco aqui não é religião no trabalho. Embora a Igreja Católica tenha profunda influência nessa sociedade, o tema mostrado pelo calendário não é um foco religioso. D. Natural, expressa pelo trabalho realizado de acordo com as estações do ano. Sim, a letra correta é a D. O trabalhador, vocês veem ele ali em cada período do ano, trabalhando de acordo com a natureza. É o tempo da natureza que vai determinar o tipo de trabalho a ser desenvolvido. E aí, vamos ver qual é o erro da E por desencargo de consciência. Romântica, identificada por uma visão bucólica da sociedade. O romantismo vai vir bem depois, lá pelo século XVIII, que os caras vão olhar para aquele período medieval e ter uma saudade dele. Então isso aqui também está fora, não tem nada de romântico aqui. Sobra a alternativa D. Estude.